Quem poderia imaginar que a turma do PCC andaria em tão má companhia quanto os bandidos da Faria Lima? Quem poderia imaginar que o santinho do pau oco, Nicolas Ferreira, quando espalhou aquela mentirada do Pix no começo do ano, fazendo você ficar com medo de fazer suas transações via Pix, na verdade estaria atuando como uma espécie de garoto propaganda informal do crime organizado, como acaba de apontar a Receita Federal em documento que deixa muito claro que aquela mentirada só ajudou o esquema de lavagem bilionária de dinheiro do crime organizado no Brasil por meio das fintechs, aqueles bancos de internet. Quem poderia imaginar que a Faria Lima, aqueles anjos do sistema financeiro que estão sempre atuando contra o Brasil e que são patrocinadores de primeira hora das aventuras de Tarcísio de Freitas, que vive passando o patrimônio dos paulistas nos cobres para agradá-los e receberem suas palminhas toda semana, governador que mal atua como governador está mais na Faria Lima dando palestrinhas nos seus eventos motivacionais, estaria por trás desse grande esquema de lavagem de dinheiro desbaratado pelo governo federal aqui em São Paulo. Pois é, mais uma vez em São Paulo, quadrilhas operando, Tarcísio de Freitas. Como é que pode? É propinão de um lado, é 30 bilhões do PCC com a Faria Lima do outro, é o esquema da privataria dos tucanos reeditado no governo do Tarcísio e todo mundo fingindo cara de paisagem, dizendo que o bolsonarismo só tem santo. Pois é, Nicolas Ferreira, depois que essa casa caiu, já não tá usando nem o bonequinho do Trump, tá usando o bonezinho do vacilão. O vacilão que tem priminho envolvido vendendo erva que não se pode comercializar e agora parece que tem outras ligações aí, diretas ou indiretas, com o crime organizado. Afinal, quem se beneficiou na prática das mentiras do Nicolas foi o crime organizado. E por que Nicolas Ferreira estaria tão preocupado em espalhar mentiras que não beneficiaria o Brasil, mas beneficiaria aqueles que destroem o Brasil, que destroem as famílias, que destroem a segurança, que colocam medo na população? Pois é, Nicolas Ferreira, Tarcísio de Freitas precisam trazer explicações desse envolvimento deles, o tempo todo recebendo palminhas, bancando uma espécie de garoto propaganda desses dois grupos do crime organizado que tanto mal tem feito para o Brasil. São bilhões e bilhões de reais sendo lavados e que tiveram a espinha dorsal quebrada hoje pelo governo federal, pelo Lula. Agora, inclusive, a gente vê por que o seu Nicolas Ferreira fica tão incomodado com o presidente Lula, querendo passar o SUSP, aquele programa, a PEC, para resolver o problema da segurança pública, criando uma espécie de SUS da segurança pública, para que o governo federal possa integrar todas as forças policiais e quebrar a espinha dorsal do crime organizado, como acaba de fazer mais uma vez em São Paulo, já que o Tarcísio está sempre ocupado em resolver e dar palestrinhas na Faria Lima, dizendo como seria bom viver na Argentina. Pois é, enquanto o Tarcísio de Freitas sonha em transformar o Brasil numa Argentina, o estado de São Paulo está virando um Rio de Janeiro. E só não virou porque o presidente Lula, numa grande força-tarefa articulada pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério da Economia, do Haddad, Lewandowski, com Polícia Federal e Ministério Público, deram o maior fecha da história do Brasil. Pois é, brasileiro, orgulhe-se, porque nós temos gente querendo combater de verdade o crime organizado, que não é feito aqui pelo estado de São Paulo. Muita falação, muita promessinha, polícia colocada para intimidar gente pobre na periferia, mas os caras deitando e rolando debaixo do nariz do Tarcísio de Freitas, como rolou o propinão aí do Tarcísio. Bilhões e bilhões do Tesouro Público esvaindo sobre os supostos créditos de ICMS do Tarcísio de Freitas, e ele nunca vê nada, ele nunca sabe de nada, coisa que curiosamente vai para o bolso só de empresário bolsonarista como o Sidão da Ultrafarma. Pois é, gente, e essa gente que diz que o Brasil está farto da insegurança, está farto
da corrupção, mas olha que belezinha, aonde tem coisa errada, sempre tem eles dando uma ajudinha. E agora, seu Nicolas Ferreira, vai gravar videozinho dizendo que você não tem nada a ver com isso, que é tudo narrativa? Você que é o maior dos vacilões do Brasil, você que está enrolado até o pescoço e vai ter que dar explicações plausíveis de por que ter feito tanto estrago contra o Brasil para defender os interesses, como a gente vê, do crime organizado, aquele que coloca em risco real a vida das famílias brasileiras todo santo dia, sendo expondo as crianças ao consumo de entorpecentes, seja expondo a vida das pessoas da periferia ao risco iminente à vida nessas quebradas, com o crime organizado ocupando mais e mais territórios, como vinha acontecendo aqui no estado de São Paulo e que o presidente Lula precisou intervir, porque se deixar pelo Tarcísio, o negócio dele é só ficar dando palestrinha lá na Faria Lima. Faria Lima que curiosamente estava junto aí com os amiguinhos do PCC. PCC que inclusive teve uma de suas doadoras do Tarcísio que deu meio bilhão de reais para a campanha dele, que adivinha, também está envolvida no esquemão de lavagem de dinheiro do crime organizado aqui no São Paulo. Tudo junto e misturado. Logicamente eles vão negar, o Tarcísio já gravou videozinho falando até que a operação da Polícia Federal foi por causa dele. É, o Tarcísio da Faria Lima ajudou a desmontar a Faria Lima. Você acredita nisso? Pois é, tenta pegar carona em tudo que o Lula faz, afinal não constrói nada em São Paulo, só pega tudo que a gente fez ao longo de 50 anos e sai queimando, entregando a preço de banana agora crime organizado a Faria Lima, para os ricos da Faria Lima, para gente que depois põe pedágio até em estrada toda esburacada como a Rio Santos. Pois é isso que a gente ganha quando vota nesses vacilões da extrema-direita. Gente que gosta de pregar moralidade, diz que vai para cima do crime, tolerância zero, mas na prática, por baixo dos campos, tá fazendo propaganda para ajudar os caras a continuarem cometendo suas barbaridades com impunidade, como vinha acontecendo no esquema que foi arrebentado pela Polícia Federal do Lula com a ajuda do Ministério da Economia, Secretaria de Justiça e Ministério Público, numa grande força-tarefa que eu espero que não pare por aí. É uma prova mais do que inconteste que está passando da hora daquele Congresso que só pensa em criar imunidade e impunidade para político bandido, colocar como prioridade o que é prioridade para o Brasil, criar o SUSP de uma vez por todas, para que o governo federal possa agir no seu estado e possa, enfim, levar a segurança que todos os brasileiros merecem. E você, o que pensa a respeito? Surpreso em descobrir que o Nicolas Ferreira, que botou tanto medo em você no começo do ano da história do Pix, na verdade só beneficiou aqueles que colocam medo de verdade, que ficam em lavando dinheiro das irresponsabilidades e crimes contra a vida, contra a dignidade das pessoas no dia a dia. Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salva esse vídeo, hypa e vamos para cima continuar desmascarando esses vacilões, esses lobos em pele de cordeiro, essa gente que finge que está do lado do povo, mas está sempre defendendo o interesse do estrangeiro e agora aí, até o crime organizado se dando bem com os dois garotos propagandas, um da Faria Lima e outro aí do pessoal que estava lavando dinheiro com o esquema de não ter fiscalização sobre o Pix.